Seja bem-vindo ao podcast Segundo Congresso Agir. E meu convidado de hoje é o Oswaldo. Eu vou deixar ele se apresentar. Ele vai falar um pouquinho sobre inteligência artificial, voltado aqui para a saúde, e a gente vai aprofundar nesse tema. Então fica aqui comigo. Se tiver dúvida, já coloca no comentário que depois a gente compartilha com ele. Oswaldo, seja bem-vindo. Conta um pouquinho para mim quem você é, o que você faz e como o seu negócio impacta positivamente nessa área da saúde. Maravilha, muito obrigado pelo convite, Lu. É um grande prazer estar aqui. Eu sou Oswaldo, eu sou farmacêutico. Eu trabalho na Atris. A Atris é a maior companhia hispânica em linha de cuidado oncológico. Uau. E a grande ação da Atris é proporcionar saúde usando a tecnologia para alcançar mais pessoas, promovendo qualidade na assistência do paciente. E a ideia hoje é conversar um pouco sobre como a IA pode impactar as vidas, diminuindo o risco, diminuindo a mortalidade, alcançando mais as pessoas, facilitando o diagnóstico. Porque às vezes a gente sabe que tem uma escala muito grande de ineficiência na saúde. E às vezes com pequenas ações, com pequenos movimentos, a gente consegue diminuir a mortalidade de algumas linhas, como por exemplo a do infarto. Oswaldo, eu não consigo enxergar aqui a IA dentro de um diagnóstico, nem a IA na ponta aqui no operador. Não consigo. Consegue traduzir isso para mim na prática, para eu conseguir visualizar? Legal. Então, um exemplo interessante é, por exemplo, a taxa de mortalidade de infarto na América Latina está em 11%. 11% infarto? 11%. Então, 11% das pessoas que têm um infarto acabam indo a óbito. Aqui no Brasil, a gente tem uma média de 10,5%, em alguns estados tem mais, por exemplo, 13,5% no Rio de Janeiro. E nós fizemos um projeto usando a IA em uma cidade aqui no Brasil, em Aparecida de Goiânia. A gente colocou eletrocardiograma em alguns hospitais. Esses hospitais, nós treinamos os enfermeiros, eles fazem os exames. Esse exame vai para uma plataforma na nuvem. A plataforma ela faz leitura e identifica se tem um infarto. Ela consegue identificar e prioriza para o médico laudar. Com isso, nós notificamos enfermeiro responsável pela hemodinâmica, responsável pela UTI, e a gente consegue atuar mais rápido. Com isso, nessa cidade, a taxa de mortalidade caiu 8% para 8%. Então, quanto mais rápido nós somos em uma ação, a gente consegue ter melhores resultados. Então, uma pequena ação de colocar, por exemplo, um eletrocardiograma associado a uma plataforma de inteligência artificial que consegue identificar alguns padrões, ele não substitui o médico, ele ajuda que o médico priorize aqueles exames que têm uma alteração. E isso dentro de um diagnóstico, como que seria? Como que eu trago a IA para agilizar para mim esse diagnóstico, por exemplo, da questão oncológica? Na oncológica, um dado importante, por exemplo, em relação à oncologia. O AC Camargo aqui no Brasil, ele traz um case que 20% das anatomias patológicas, que é um exame que é feito para identificar um câncer, por exemplo, quando é feita uma revisão nessa peça, 20% tem mudança de diagnóstico. Ou seja... Peraí, volta aqui comigo. Pessoal, tá me escutando? Você que está aqui nos assistindo, presta atenção no que o Oswaldo está trazendo. Repete para mim, Oswaldo. Estou olhando aqui a oncologia, tá? Maravilha. A anatomia patológica é um exame que você faz para identificar qual é o tipo de câncer, qual é o tratamento que precisa ser feito. Você começa pela anatomia patológica. Tá bom. O AC Camargo, que é uma instituição de renome no Brasil, ele traz um case de mercado que 20% dessas peças, quando revisadas, tem alguma mudança de diagnóstico. Ou seja, 20% delas tem algum erro, tem alguma inconsistência. Tá. Quando a gente usa, por exemplo, uma inteligência artificial para ajudar o patologista em um eventual laudo, você diminui esses riscos de erros em diagnósticos. Caramba. Lá na Espanha, nós temos um case também que nós preparamos uma plataforma para revisar as prescrições. Nós estamos usando essa mesma plataforma aqui no Brasil. Tá. E nós pegamos as prescrições de oncologia, revisamos essas prescrições a partir de alguns algoritmos que nós temos. E também depois o médico oncologista, munido dessas informações, consegue emitir um parecer se essa prescrição está correta ou inadequada. Nos nossos pilotos aqui no Brasil, nós temos encontrado 30% de mudança em qual é a terapia mais assertiva.
Então, quando a gente vai escalonando isso, por exemplo, se 20% tem mudança no diagnóstico do exame, que é a anatomia patológica, e 30% tem mudança no tratamento, então tem muita ineficiência nesse meio do caminho. Se a gente consegue colocar alguns elementos de segurança que a IA pode ajudar, nunca substituir, a gente tem melhor resultado no tratamento e no desfecho do paciente. Tem um exemplo que a gente fez dentro de casa. Nós acompanhamos mais de 40 mil pacientes aqui no Brasil. Tá. Nós fazemos monitoramento remoto desses pacientes. E a gente tem uma medida de fazer auditoria, de pelo menos 1% de todas as interações que a gente tem com o paciente. A gente escuta, revisa, dá uma nota, entende se aquilo está adequado. Mas 1% não é só uma fração de tudo que aconteceu. Nós desenvolvemos uma IA interna que ela consegue avaliar todas as interações e aí ela consegue apontar para a gente os desvios. Então a gente consegue fazer então uma revisão de todas as interações que ocorreram entre profissional de saúde e paciente, para que a gente possa ter uma melhor performance, e a gente consegue chamar para treinamento aqueles. Então, às vezes são pequenas ações, não são ações complexas, mas que têm um impacto muito grande. Então, eu dei um exemplo em diagnóstico, eletrocardiograma, um exame básico que tem em toda a unidade de atendimento de saúde. No caso de oncologia, a gente falou de processos de qualidade. Perfeito. Por exemplo, revisando todos os prontuários e emitindo ali um parecer, você não tira a revisão de um profissional de saúde, mas você amplia o seu alcance com o IA. Tem uma outra forma também que é um monitoramento de cuidado de pacientes. Geralmente uma operadora de saúde ou uma cooperativa médica como a Unimed Uberlândia tem um foco em você prestar mais cuidado àqueles pacientes que têm mais doenças, que têm uma complexidade maior. Você investe mais recurso. Mas você só consegue perceber que esses pacientes eles são complexos à medida que eles já estão muito adoecidos. Você começa existe um paralelo que é como se você começasse a cuidar depois que o carro bateu. Então a gente pode colocar, por exemplo, em níveis intermediários, um agente treinado de IA, que você monitora os pacientes e vai fazendo perguntas, como se fosse um coach de saúde. Uau! E aí a gente vai pegando alguns insights para ver se essa pessoa está aumentando o seu nível de adoecimento, para você intervir antes que ele já tenha uma complexidade maior. Um paliativo, então. Isso, eu atuo numa etapa antes da complexidade. Eu consigo entender aqui e eu consigo propor ações de cuidado antes que ele, por exemplo, tenha que fazer uma cirurgia, tenha que fazer uma cirurgia um ato mais complexo. A gente vai monitorando esses grupos. Não seria nem um paliativo, seria um preventivo. Um preventivo. Paliativo seria mais uma etapa mais terminal ali. É um preventivo de fato. É uma promoção. Oswaldo, e quando você leva essa oportunidade para o mercado, para essa área específica de saúde, como que você recebe esse feedback? Acho que todo mundo está olhando agora que é importante investir. Todo mundo sabe que um caminho a IA não tem mais como fugir. Tá. Então, está todo mundo experimentando e pensando em como fazer. Mas às vezes eu não preciso ter ações muito complexas, não são grandes investimentos, são ações pontuais que a gente consegue proporcionar mais cuidado para esse paciente. Então eu tenho observado uma tendência importante de colocar. Hoje, os pacientes eles esperam algum cuidado, já que envolva a tecnologia. Qualquer profissional de saúde que você vai interagir, você vê que ele observa, ele usa uma ferramenta de inteligência artificial. Agora, como isso pode estar parametrizado dentro de um ambiente de saúde, de segurança, para proporcionar esse cuidado. A IA, ela vai atuar tanto numa questão de sustentabilidade do plano, porque se eu consigo proporcionar mais cuidado para os pacientes antes que tenham agravo, eu diminuo o agravamento da saúde dessa população. Então, eu atuo na sustentabilidade. Quanto também eu posso melhorar o desfecho desses pacientes com cuidado preventivo. Porque nós sabemos que o recurso é limitado. Não adianta eu pensar que vou conseguir falar com
com todo um grupo de profissionais falando com toda a população. Geralmente a gente coloca um grupo maior de profissionais para os mais complexos, mas a gente pode ampliar e entender no que precisa de uma ação de cuidado maior. Então aí são alguns insights que a gente pode ir colocando para melhorar esse desfecho, essa conduta, o comportamento. A IA mais uma vez nos traz aqui um olhar diferente para os processos, né? Perfeito. O que a gente estudou lá da IA, que é interessante, são os padrões que ela consegue comportar. Então, nós fizemos um estudo que nós pegamos todo o nosso prontuário, todas as nossas interações de profissionais de saúde. Nós estudamos e entendemos qual seria o percentual de dúvidas que um agente conseguiria responder. E ele consegue responder 40% de todas as demandas que surgem ali, um agente conseguiria responder. Às vezes, tarefas administrativas. Então, eu posso deixar as ações administrativas para a IA e deixar o profissional de saúde focado no cuidado. No cuidado. É isso. Que legal. Osvaldo, a gente está encerrando aqui a sua participação. E onde que a nossa audiência pode te encontrar, sua rede social, quer deixar um recado para eles? Fica à vontade. Convido a vocês seguirem as páginas no LinkedIn, no Instagram da Atris Brasil. Obrigada, Osvaldo. Fiquei muito feliz com a sua participação. Encerramos mais um episódio aqui no 2º Congresso Agir e eu te espero para a próxima entrevista. Um beijo.